Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Francis Bacon. Ele é um dos pilares aí do pensamento moderno. Ele vai desenvolver bastante a teoria empirista, uma metodologia empirista, assim como também a ideia da teoria dos ídolos. Tudo isso a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, vamos à aula? Tradicionalmente começamos aí mostrando quem é o Francis Bacon, ele que nasceu lá na Inglaterra em 1561 e viveu até 1626. Ele foi um político, filósofo e cientista inglês e destacou-se por desenvolver o empirismo. Olha só, a gente já trabalhou com a ideia aí do contraponto entre o racionalismo e o empirismo, e a gente observou que o empirismo é aquele que produz o conhecimento através dos sentidos. Então você tem a razão como algo importante para desenvolver o conhecimento, mas a produção de um novo conhecimento ele vem através dos sentidos, claro, é organizado racionalmente pela nossa mente. O Francis Bacon ele vai criar também um método empírico que pregava conhecer através da vivência e observação dos fenômenos. Então, o modo aí de você fazer ciência vai se basear nos seus sentidos, na sua observação, na sua vivência, na testagem, e tudo isso a gente vai desenvolver um pouco mais para frente. Então, essa imagem aí, olha, representa basicamente todos os sentidos agrupados numa única forma, digamos assim. Vamos abordar agora a metodologia empírica. Ela vai buscar a verdade sobre os fenômenos naturais através de vários elementos. Essa metodologia empírica é a forma de você fazer a ciência e, claro, a ciência é aquela que trabalha com uma verdade, diferente aqui da nossa filosofia, que vai trabalhar muito mais com os questionamentos do que propriamente com uma verdade absoluta. Nesse sentido, né, a ciência vai ter uma verdade típica dela própria ciência, chamada verdade científica. Mas o método empírico para você chegar a essa verdade científica, ele vai levar em consideração elementos como a observação, ou seja, uma organização racional daquele fenômeno que você pretende interpretar, que você pretende explicar cientificamente. Então, a primeira ideia é que você possa observar aquilo que está acontecendo, organizar o seu conhecimento, promover aí uma ideia e, claro, a partir dessa ideia você vai formular hipóteses. Como as coisas são para se chegar até aqui. Então, você vai organizar, visualizar as suas ideias, formular uma hipótese, a coisa chegou a esse ponto por causa disso, disso, disso. Ora, como é que eu sei que é por causa disso, disso, disso? É uma hipótese. Então, essa hipótese ela vai precisar ser o quê? Testada. Nesse ponto, nós vamos ter o quê? A comprovação, a experimentação e a repetição. O exemplo clássico, já que a gente está falando aí de ciência, eu coloco a vacina. A vacina você vai ter a observação da doença por parte do pesquisador, ele vai observar e organizar racionalmente, tentar entender quais são os mecanismos aí daquela doença, formular uma hipótese, ou seja, desenvolver ali uma vacina, ou seja, um anticorpo que vai atacar aquele vírus específico, e a partir dessa formulação, dessa hipótese, ele vai começar a experimentação. Vai testar, obviamente, testa primeiro em animais e tudo mais, até que com a repetição desses testes ele passa para outro tipo de teste, como por exemplo a testagem humana, e por fim você chega a uma verdade científica, no caso, a veracidade que aquela vacina, ela de fato vai corrigir os problemas, então a vacina vai ser colocada como uma verdade científica e passa a ser aplicada para todas as pessoas. Então, por um lado, se a metodologia empírica pode trazer estruturação para que o cientista consiga alcançar a verdade científica, por outro lado, há alguns elementos que podem, digamos assim, dificultar esse caminho do cientista ou até levá-los a conclusões falsas
e colocar por terra toda a sua pesquisa. E é esse ponto que o Francis Bacon trabalha com a teoria dos ídolos. Podemos ser influenciados negativamente em nossos experimentos por fatores como o nosso pensamento. Olha que coisa bacana, aqui a gente já marca uma diferenciação estrutural entre o René Descartes da nossa última aula com o Francis Bacon. Lembra lá que para o René Descartes você consegue, através do pensamento, produzir um conhecimento e que os sentidos podem te levar a ideias falsas. No caso do Francis Bacon aqui, ele está dizendo justamente o contrário, que o pensamento ele pode, digamos assim, deturpar as coisas, deturpar os teus sentidos, então você não deve unicamente se basear no pensamento. Então ele coloca ali, olha, nosso pensamento, uma vez que a mente pode distorcer a verdade. Então a ideia que você tem sobre uma determinada coisa ou a sua vontade de chegar a uma conclusão pode sim deturpar o seu experimento. E aí você vai, com o experimento deturpado, se distanciar da verdade científica. Precisamos tomar cuidado com isso caso queiramos ser cientistas. Então, a ideia ali, a imagem mostra de um lado toda a parte da equação matemática do cérebro e outra parte, o cérebro mais pintado e tudo, mais colorido. Ali seria como a ideia de que, por um lado, o seu pensamento ele poderia, digamos assim, deturpar um pouco a verdade. E aí, nesse caso, a verdade seria ali a matemática, uma vez que o cérebro deturpou um pouquinho, ele ficaria do outro lado ali, todo colorido, sem nenhuma verdade nesse sentido ali, matemática. Bom, outra coisa que é muito ruim, diz o Francis Bacon, é você se pautar pelo gosto pessoal ao fazer experiências. Então, o cientista ele não pode, basicamente, pensar o seguinte, mas eu não vou fazer determinada experiência porque eu tenho nojo daquela amostra, ou aquilo ali gera um cheiro muito ruim, então eu não vou fazer ciência. Também não posso deixar... eu precisaria fazer uma testagem com um animal, por exemplo, com um ratinho, mas eu tenho pena do ratinho, então não vou querer fazer testagem. Então, olha só, tudo isso vai te levar ao lado negativo. Então, você não pode ter gosto pessoal ao fazer ciência. Uma outra coisa que você precisa ter é a clareza em cima do seu pensamento e propriamente da sua fala, da sua escrita. Então, ter uma linguagem não específica para se definir o termo da ciência vai também te levar aí a um elemento negativo. Então, você precisa ter clareza, precisa usar todos os termos científicos para que as pessoas entendam exatamente como foi feito aquele processo que chegou à verdade estabelecida por você. Então, também a gente deve tentar, digamos assim, não nos aproximarmos de cientistas com ideias e metodologias antigas e não comprovadas. Então, você precisa necessariamente estar atualizado quanto à sua metodologia e você precisa também estar atualizado quanto ao sistema todo que cerca ali a sua produção de conhecimento. E é claro, para fazer ciência, você vai precisar de não só instrumentos mais novos, como todo um aparato estrutural muito grande. Claro, esse aparato estrutural aí para se fazer ciência demanda de muita grana, de muito investimento. Então, qualquer um que vai tentar fazer ciência, ele necessariamente vai precisar de ter grana, ter investimento de alguém para que ele consiga promover e chegar a uma verdade. Para bom entendedor, meio pingo é letra. Um outro ponto aí da nossa aula que ele vai observar, o método indutivo, apresentado como forma de se fazer ciência e alcançar a verdade. Além de promover o progresso do conhecimento, o método indutivo vai ser o ponto-chave aí para o Francis Bacon. Ele vai perceber o seguinte, o que basicamente aí o método indutivo? Você vai induzir um fenômeno para que você possa pesquisá-lo, para você possa analisá-lo. Até uma coisa interessante se falar sobre Francis Bacon é que num desses experimentos
indutivos, que ele estava induzindo ali, ele queria fazer uma experimentação congelando uma galinha, e por conta dessa ideia dele tentar congelar a galinha lá no inverno inglês, ele acabou pegando uma pneumonia que levou à morte do Francis Bacon, ele tentando induzir as condições para a produção do conhecimento. Então, esse é um dos aspectos aí importantes, e ele vai criticar o método dedutivo por não apresentar uma verdade e deixar o homem preso a uma visão de si mesmo e não do universo. Aquela ideia do método dedutivo, do qual você não produz um conhecimento novo, você chega a conclusões a partir daquele conhecimento que você já tem. Então, diz o Francis Bacon, esse método ele não deve ser utilizado por um cientista. O cientista ele deve buscar o quê? A indução, a ideia de você tentar induzir fenômenos e pesquisá-los através das experiências e da experimentação e toda aquela ideia do método empírico que eu citei no vídeo passado. Agora acabou, obrigado por assistirem a minha aula, até semana que vem, valeu!